Caio, todas as estruturas eclesiásticas então estão falidas hoje? Estamos às portas da falência do movimento evangélico e do cristianismo? Não, o movimento evangélico já faliu, o cristianismo já faliu há muito tempo, não é? Sim. O cristianismo é um movimento que acabou. Nós estamos vivendo a força inercial do cristianismo. Uma força inercial? É só, é claro, um movimento de 2000 anos não acaba em 100, né? O cristianismo vai ficar aí muito tempo ainda, enquanto o mundo durar vai ter cristianismo, mas vai minguar. A igreja evangélica já entrou, já faliu, é força inercial. Ela não está sabendo ainda. Não, é porque ainda atingiu a falência da igreja evangélica, atingiu apenas as poucas mentes pensantes entenderam isso. Segundo lugar, tem uma média de gente que não pensa tanto, mas sente com alguma integridade, já percebeu isso. E tem um bando enorme de alienados que não só vai perceber quando apagar a luz. Que não sentiram isso. Na hora que a coisa fica... Não, sentem, mas não sabem nem o que sentem. Na hora que a loucura acontecer, que a Universal se parte toda aqui, porque tudo isso vai acabar, né? Quem viver mais 30 anos vai ver tudo isso se desmoronar. Desmoronar. Esses impérios acabam. Tudo, vai ver tudo isso, vai cair tudo isso. Vai desmontar tudo. Quem viver mais 30 anos vai ver esse negócio ir caindo. Vai ser um desastre. Então já acabou, só não enxerga quem não quer, mas já acabou faz tempo, não é agora não. Não é agora não. E o que virá, cara? Assim... Não, eu não sou Deus e graças a Deus não quero ser candidato a nada. Não sei o que virá. Eu sei, todavia, que no meio dessa desconstrução, Deus está fazendo coisas maravilhosas, plantando o Evangelho no coração de indivíduos, apesar dessas instituições anti-evangélicas. Como a gente viu o nosso amigo Padre Fábio ontem, como a gente falou de Melo, Fábio de Melo pregando lá, e o Fábio de ontem aqui nos disse, há um movimento de padres cada vez mais decididos a manterem essa palavra. Existem alguns pastores. O próprio Papa está nessa intuição, cara? O Francisco, com certeza. Ele tem essa. Ele só não vai muito mais adiante porque ele tem que ir muito devagar com aquela louça vaticana. Porque a louça é pesada. Se ele tivesse uma posição mais leve, ele já tinha chutado o balde muito mais rápido. Mas acho que ele já sabe. Claro que ele sabe. Olha, todo mundo sabe. O Ratzinger sabe. O Ratzinger sabe. Sabe, não é conveniente, desconstrói o ídolo de Babilônia inteiro se praticar o Evangelho. É só por isso que eles não querem. Não é porque não saibam, é porque não lhes convém. Por isso o pecado é tão grande, porque é uma conveniência contra a cruz, contra Jesus, contra a simplicidade sublime da palavra eterna encarnada no Senhor Jesus. Isso é que é horroroso, que se detenha essa verdade de Deus pelas nossas mentiras e conveniências religiosas. E no universo dos pastores, tem alguns que já sabem? Tem muitos que sabem, agora o problema é a covardia, a frouxidão. Está cheio de gente que fala comigo, que me escreve, que conversa, que telefona, que manda mensagem de texto. Vai lá, meu irmão, não desiste não. Desculpa, eu queria estar com a cara mais na frente, mas você sabe que eu tenho que sobreviver. Sim. Para mim não dá, eu represento uma instituição. Eu não sei se eu aguento o tranco, as cobranças. Então tem muito bundão, né? Esse é que é o problema. A revolução só não acontece por causa da passividade do bundão. É, cara. É. Revoluções, então, são travadas por bundões. Claro. São os bundões. Moderadíssimos. Blazer. É, sempre dizendo, vamos com mais calma. Sabe? Quem sabe ainda há uma recuperação. Ah, isso aí, ó. Tá todo o mundo. bundão. Eu consigo, cara, essa pergunta clássica do chat. Eu consigo levar a palavra e converter as pessoas sem sair do sistema. Ele fica... Todo mundo hoje pergunta isso aqui no chat. Nos últimos 15 dias. É a bundice geral. Ele não quer sair e quer ficar lá. A quem que Paulo escreveu isso aqui? Olha só.
Eu fico querendo que eles me digam a quem Paulo escreveu o que Paulo escreveu a Timóteo. Respondam-me, se vocês puderem, a quem foi que Paulo escreveu essas palavras. Por favor, me digam, meus amigos. Se vocês puderem identificar qualquer outra coisa que não seja aquilo do que a gente vem tratando o tempo todo, vocês me digam. Quando ele diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele fala daqueles cuja palavra são só provocações de contenda, subvertem a mente dos ouvintes, corrompem a mente das pessoas, são falatórios inúteis, profanos, conversas que só conduzem à impiedade, mensagens que não carregam o evangelho, a linguagem que corrói como câncer, é destrutiva, é maligna, é ferina, é invejosa, é debilitante do caráter do outro o tempo todo. E aí Paulo diz, esses se desviaram da verdade, asseverando até que a ressurreição já aconteceu. E ele está falando de crentes, isso aqui não é do Império Romano, não é de lugar nenhum, é de gente que frequentava grupos, igrejas. Emineu e Fileto, aqui mencionados no verso 17, tinham uma linguagem tão poderosa que eles eram ouvidos, eles não eram pessoas não ouvidas, eram pessoas que estavam sendo cada vez mais ouvidas e corrompendo o evangelho no coração daqueles aos quais Paulo vinha ensinando. Aí ele diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. E o firme fundamento de Deus tem este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparta-te da injustiça, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então me diga, meu querido, em relação a que se está falando? É separação de a gente não conviver com bicheiro, com ninguém no mundo secular, assim chamado, ou Paulo está se referindo a esses pregadores do engano, da mentira, as comunidades do engano, da mentira, aderindo à mentira, acerca das quais Paulo diz, Deus conhece os que lhe pertencem, aparte-se disso, saia dessa injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, não seja cúmplice disso. Decida você, acerca de quem que Paulo estava falando. Era da Igreja Católica? Ela não existia. Era da Protestante, da Pentecostal? Não, nada disso existia. Ele estava falando dos similares, idênticos, corrompendo a palavra. Cada geração tem os seus corruptores, tem os seus apóstatas dedicados a invenções que corrompem a simplicidade do Evangelho. É acerca desses que Paulo diz, ele diz, Deus conhece quem não é assim. E se você não é assim, aparte-se disso, não seja cúmplice dessa maldade. O mais, você decide. Que 80% dos evangélicos brasileiros se tornam, dos ateus brasileiros, são ateus de berço evangélico. Sim, porque não suportaram essa loucura. Aí o cara diz, como o Betinho, querido Betinho, São Betinho, que está na glória com o Senhor. Você canonizou o Betinho, Caio? Betinho é um homem bom, um dos caras mais legais que eu conheci, um dos irmãos Sim. na fé mais legais que eu conheci aqui no Brasil foi o Betinho, Herbert de Souza. Gente boa. Mas tem muito pouco pastor para desatar a sandália humana do Betinho. Nas atitudes, na relação, no trato, na coragem, na sinceridade do dizer, do falar. O Betinho me disse, eu sempre criei em Deus, mas fui para um colégio católico em Minas, era tanta pedofilia, tanta opressão, tanto padre abusando de menino, e eu não sou viado, não queria dar bunda. Então, conclusão, eu fiquei com pânico. Quando eu via Jesus, aquelas imagens de Jesus na capela, com aquele saião grande, que parecia a toga do padre, igualzinho. Aquele saião, com aquilo tudo, eu dizia, bom, Jesus e os padres são a mesma coisa. A minha cabeça de menino começou a fazer essa associação. Toda vez que diziam ajoelha para rezar, eu ajoelhava com a mão atrás. Tinha medo que chegasse um padre e me carcasse. Até no quarto.
eu tinha medo. Eu fui crescendo tão panicado com isso, foi me criando um problema tão grande que eu comecei a querer não pensar mais em Deus, fugir de Deus. Conclusão, já adulto, pensar em Deus me agoniava tanto por causa dos traumas da infância e da associação entre uma coisa e outra, que chegou uma hora eu conversando com o meu analista, ele disse: Betinho, a única solução para você, já que você associa Deus a isso de maneira tão horrorosa, esquece Deus. Aí ele falou: Caio, foi a minha salvação, foi tentar esquecer Deus. E eu esqueci Deus. Hoje em dia, quando eu penso em Deus, eu penso em pobre, eu penso em necessitado. Toda vez que eu vou pensar em Deus, eu penso na necessidade humana. Eu acho que é a mesma coisa, né? Eu falei: Jesus disse que é a mesma coisa, Betinho. Mateus 25. Fica tranquilo. Tá, ele disse: quem recebeu uma criança o recebeu, quem recebeu o pobre o acolheu. É a mesma coisa, fique em paz. Fique em paz. Ele foi ficando, tanto é que ele pediu para que eu e o Frei Beto fizéssemos o sepultamento dele. É um pedido de ateu? Claro que não. Mas e aí? No final ele... Não foi no final não, foi o tempo todo. Foi o tempo todo. Ele só vinha se desviando da maluquice religiosa para poder ter Deus sem ficar falando de Deus, porque falar de Deus só o lembrava daquilo que ele não queria lembrar, porque era o anti-Deus. Porque Deus em paz, né? Enquanto tem aqui alguém que já chegou perguntando assim, como é que é, brother? Vamos lá, Caião. Só essa pergunta. Fui excluído de uma igreja por não concordar com essa teologia da prosperidade. Aí eu parei de ir à igreja. Ponto. Outra linha. Parágrafo. Travessão. Se eu não for à igreja, eu vou pro inferno, Caio? O que você acha? Isso. Boa. Responde você. Eu só vou responder essas perguntas assim. O que você acha? Se o negócio é tão diabólico que você não aguentou, aí porque você não vai para esse negócio diabólico, você vai para o inferno? O que você acha? Ou o que fizeram com a sua cabeça? Olha, eu não respondo mais esse tipo de coisa que qualquer ser humano pode pensar. Se você deixou de ir porque o negócio é insuportável, quem é que você acha que Deus é? Deus é o diabo? Aí se Deus é o diabo, você está danado, porque não tem como agradar a Deus. Porque se ele é o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Se o seu Deus é o diabo, então a única coisa que você tem que fazer é ir para essa igreja horrorosa, ficar lá, servir ao diabo lá, para depois ir para um semi-inferno, sei lá, de lá, para onde? Só respondendo assim. Não faça essas perguntas não, por favor, gente. É coisa séria que a gente está falando. Você sabe ou você não sabe? Igreja salva? Você é crente na Nossa Senhora da Igreja dos Evangélicos? Essa é a sua rainha mãe, ela que lhe salva? Fora da igreja institucional não há salvação? Pelo amor de Jesus, pensa, maninha, não sei quem você é, mas olha, o Tico e o Teco se raciocinarem, só o que eu falei aqui já dá matéria para vocês saberem mais do que tudo, me perguntarem o que importa e não o que vocês já ficaram sabendo pelo Evangelho, porque o que eu disse aqui já é infinitamente mais do que o que você está me perguntando. Pelo amor de Deus, pelo menos ouça, tá? Porque o Braulio já está instruído, essa pergunta ele só leu para me dizer o nível da basicalidade. É como se eu não tivesse pregado nada, dito nada. Tivesse começado só o programa e dissesse assim: escuta, o que vocês acham? Quem não está indo a uma igreja está indo para o inferno, mesmo que a igreja seja ruim ou não? O que vocês acham? Parece que a pergunta foi essa. Então, por favor, não faça isso não. Ouvi certa vez você dizendo que pedia que Deus te tirasse desse movimento e que você como tinha 18 anos, isso significa... Não, eu quando tinha 18 anos eu me converti. Hã? Eu quando tinha 18 me converti. Está se confundindo acerca do que eu vi de você. Eu quando já estava rodando o movimento há 30 anos, já era presidente da Associação Evangélica, e já tinha, meu Deus, muitos mundos tinham passado pela minha vida. Em 1994, sim, Caio, cansado de guerra, eu já tinha dito ao Senhor, eu não quero mais continuar nesse movimento, me tira, eu não sei como.
Porque eu não tinha condições, eu não era um cara normal. Quem me dera ser. Só ter que dar satisfação a uma igreja local ali, uma meia dúzia de pessoas. Não, a minha coisa era com o país e era com a cristandade no mundo. As minhas decisões não eram locais, não, elas tinham implicações em muitos lugares, no Brasil e em outros lugares da Terra. Então, não dá para comparar as coisas. Eu pedi aquilo só porque eu não tinha como sair. Como é que eu ia dizer, olha, gente, olha, fique aqui com a Fábrica de Esperança, a Vinde TV, isso e aquilo, mais um monte de outras coisas que eu fazia, cuidem dos meus livros, não sei o que, eu estou indo embora para Angola, não sei quando eu volto, não me procurem, porque a minha vontade era essa, mas eu sou responsável, eu tinha milhões de pessoas vinculadas a mim, milhares até comiam com as suas famílias do que eu produzia todo dia, e eles me ajudavam e naturalmente eram alimentados de maneira direta pelo fruto do que eu fazia. Não espiritualmente, eu estou falando agora dos funcionários, que eram muitos e muitos. E eu tinha compromisso só por isso, porque se fosse só uma coisa pessoal, meu Deus, é sair pela porta, não tem nada difícil. Eu não sei por que vocês acham tão complicado. Olha, se eu larguei aquela confusão, só não larga quem não quer. Porque não tem ninguém aqui mais preso nas raízes afetivas do movimento evangélico do que eu era. Imagino, cara. Nunca nenhum deles foi tão amado quanto eu fui, tão respeitado quanto eu fui, tão querido e admirado quanto eu fui. Sair, só Deus sabe o que foi. E o preço que eu pago hoje de ser chamado de herege, disso e daquilo, só pregando o Evangelho, não fazendo nada que não seja sobriamente o Evangelho, ainda é o preço daquela mágoa deles. É o preço daquela mágoa, porque se eles não tivessem me admirado e me amado tanto, eles não me odiariam com essa intensidade agora. É porque o amor deles era adoecidamente passional, por isso é que hoje eles devotam esse ódio irracional. Mas eles estão apenas sendo bandeirosamente declaradores do tipo de vínculo que tinham comigo, e tem até hoje, e não conseguem ficar livres desse vínculo. Nem conseguirão, como eu já disse. Essa difamação, ela é uma declaração de vínculo? Claro, senão eles não estavam nem aí. Estavam nem aí. Por que que é? Por que esse apego? Porque não me largam. Por quê? Eles sabem por que no coração deles.